Então, a partir de agora a gente está gravando. Para quem está chegando aqui a primeira vez, através da gravação, esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Emmanuel, livro ditado pelo Chico. E esse é o grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Eu sou a Elaine, e eu vou trocar meu nome aqui. Eu sou a Elaine, facilitadora desse estudo, junto com o André, que aqui também está. Elaine. E, junto com os companheiros que aqui estão também, nós construímos esse estudo, todos juntos, com o mesmo propósito de aprendizado, de conhecimento, de esclarecimento. Eliane entrou agora, Luz, boa noite, querida. Ju entrou aqui. Boa noite. É, Alícia, seja bem-vinda, Alícia. Alícia Lima. Alícia Lima está aqui pela primeira vez. É amiga da Ana Simon, né, Alícia? Seja bem-vinda ao nosso estudo, tá? Fique à vontade. O nosso estudo é participativo, é feito por todos. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que, querendo comentar, querendo fazer algum acréscimo, é só abrir o microfone e fique à vontade para falar, tá bom? Todos nós aqui construímos o estudo junto. Eu e o André, a gente prepara, a gente faz o resumo, a gente incentiva as reflexões, mas todos colaboram com o estudo. Todos nós aprendemos juntos. Quer falar, amiguinho, alguma coisa? Você está falando tão bem? Tô falando tão bem. Vamos lá. Então, vou começar, tá? Semana passada, o que que nós vimos? Deixa eu voltar aqui no computador que vocês estão vendo. Eu tô com duas telas, eu volto na que eu tô vendo, mas não volto na que vocês estão vendo. Bom, semana passada, nós vimos Saulo buscando o abraço e a atenção amiga de Ananias, depois de ter passado por aquela triste experiência na sinagoga de Damasco, aonde ele pensou que já poderia falar em nome do Cristo, mas viu que tanto ele não está preparado, a gente falou muito sobre isso, né? Que não basta você ter o conhecimento para você falar de Jesus, você precisa primeiro sentir a sua mensagem, você precisa primeiro caminhar a estrada sobre aquilo que você quer falar para você poder ser um exemplo daquilo, né? E Saulo, ele teve o contato com Cristo, ele teve a sua consciência profundamente tocada, mas ele ainda não está preparado, né? Ele ainda tem muitas escamas ainda para serem tiradas, dos seus olhos e do seu coração. Muitas foram retiradas, mas não por completo. Então ele está começando agora a compreender, a sentir na pele um pouquinho do que vai iniciar na vida dele agora, com ele assumindo ser um seguidor do Cristo. Então ele foi, depois dessa difícil experiência que ele teve na sinagoga de Damasco, ele sentiu necessidade de ir até Ananias e conversar com Ananias. Ananias não se surpreendeu, porque já mais experiente nesse processo, né, de ser o perseguido e não o perseguidor, né? E experiente já nos ensinamentos do Cristo também, sabia do que Saulo iria passar e não se sentiu surpreendido. Então, começou ali a acolher primeiro a dor do seu novo amigo e depois começou a dar os conselhos para ele do que Ananias achava que seria mais prudente que Saulo fizesse. É, E nesse momento, Saulo se lembrou de Gamaliel, que ele não havia, desde o encontro dele com Cristo, ele não havia se recordado de Gamaliel. Mas nesse momento,
ele se lembrou de Gamaliel, né? Talvez até ali sendo intuído pela espiritualidade, né? Ele se lembrou. E aí então ele falou para Ananias que ele iria buscar o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças, talvez, para enfrentar as incompreensões dos meus confrades. E que ele tinha um amigo, um velho amigo em Palmira, e que então ele ia buscar esse amigo, e esse amigo né, Gamaliel. Então a gente parou nesse trechinho aqui, ó, semana passada. Tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças, talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Aí a gente comentou, né, sobre a trajetória de João Batista, que também vivia no deserto. É, e mais quem que a gente falou, Miguel André, semana passada, sobre essa estada no deserto? Ah, desde Abraão, passando por Moisés, os profetas, João Batista, Jesus, todos eles, mesmo porque a Palestina é um território, ali a parte, sobretudo a parte do sul, né, bem desértico, então não é tão difícil para eles, né? Fácil de achar, né? É, engraçado comentando o Severino Celestino, professor Severino Celestino. Quem não conhece, ele é um palestrante espírita. Ele, ele até tem caravanas que eles vão lá para a terra de Israel, visitam os locais, né, mais conhecidos das passagens bíblicas. É interessante a beça. E ele conhece muito lá. Já foi muito, já ficou muito tempo lá, então ele conhece perfeitamente. E quando ele fala do deserto, né, é interessante. Ele fala, se você chegar num ponto do deserto e subir uma montanha pequena, nem precisa ser grande, não. É, ele falou que a visão é fantástica, né? E uma companheira nossa aqui, agora, há pouco tempo, ela foi pro deserto do Atacama e ela mandou cada foto da noite no deserto. Gente, é fascinante, é maravilhoso. Tem gente que não consegue, né? Porque ficar no deserto, às vezes tem pessoas que sentem uma certa agonia de ficar ali no meio do nada, né? É, Até mas porque não tem sinal de celular, por isso que o pessoal não mostra. ainda mais na nossa hoje em dia, né? Mas ela mandou cada foto, gente, lindíssima do céu. O céu estrelado é outro, parece que é outro céu, sabe? Parece que não é o céu que a gente, o mesmo céu que a gente acessa daqui. Porque na ausência total da luz, né? As estrelas se mostram muito mais. É uma coisa linda, linda, linda. E o Severino Celestino, ele fala, ele tem uma fala sobre isso, né? Sobre a visão do deserto da natureza, a ausência total de qualquer coisa que tire a sua atenção. Então, facilita o pensamento, facilita a reflexão. É muito legal. Então, ó, Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando logo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu então o novo adepto para uma humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Esse aqui foi o último slide que a gente viu semana passada e terminou assim. Ananias então estava levando Saulo, falou assim, ó, depois que você foi para a reunião lá, que você estava acostumada, né, com os poderosos, com os doutores da lei, agora eu vou te levar para nossa reunião. Vem cá que eu vou te levar. E levou ele para uma reunião que acontecia numa residência, né? E aí vamos ver aqui a descrição que Emmanuel dá dessa reunião. Quer falar alguma coisa, amigo? Pode prosseguir. Não, é que aqui tem um contraste, né? Ah, Porque tem a sinagoga, a gente vai ver um perfil, e agora aquela reunião que impressiona ele, né? aquela Que reunião. eu acho que a meta do espiritismo, sendo ele o cristianismo,
Rede Vivo, na sua origem, é se assemelhar a grupos como esses que a gente vai observar agora. É, é a nossa meta, né? É a nossa meta. Eu e o André, a gente já falou. Deixa eu explicar isso que o André tá falando. Pode ser que alguém não entenda. A gente conversa muito sobre isso, né? Porque o que que acontece? É, esses livros, né? Paulo Estevão, Ave Cristo, esses romances de Emmanuel, além de trazer as informações, né, que a gente tem sobre esses primeiros cristãos, né? Paulo Estevão, uma informação riquíssima da história de Paulo, que se fosse só em Atos dos Apóstolos, a gente jamais teria tanto conhecimento, né, do que aconteceu de fato na vida de Paulo antes dele se tornar Saulo, né? Enfim, além disso tudo, que é muito legal, a gente sempre comenta que esses livros têm que servir para a gente de inspiração para a nossa vida, né? O que que a gente pode tirar de inspiração para a nossa caminhada individual? Mas também serve de inspiração para a gente como um grupo religioso. Por quê? Porque a proposta do Espiritismo é trazer o cristianismo na sua essência primitiva, ou seja, na origem. Por quê? Porque na origem, a gente está vendo aqui, já viu, né, na casa do caminho é, de Pedro, né, quando Estevão estava lá com ele, quando Gamaliel foi lá conhecer a casa do caminho, como Saulo foi lá também. A gente já viu um pouquinho do que era a Casa do Caminho, vai ver mais um pouquinho nessa passagem que a gente vai ler agora. Vai ver em muitas passagens quando Paulo fundar as igrejas, né? Na sua maioria começam em residências humildes, como essa aqui que a gente vai ver. E por que que isso tem que servir de inspiração para a gente? Porque na origem, o cristianismo era isso, era essa simplicidade. Era a reunião simples de pessoas que se congregavam na ideia, né, e no propósito de aprender os ensinamentos do Cristo. E só, né? E, lógico, aprendendo os ensinamentos do Cristo e sendo esses ensinamentos uma mensagem de amor, de compaixão, de acolhimento, colocar isso em prática. E é o que eles faziam entre eles, e mais nada. Só que, com o passar dos anos, o cristianismo, a mensagem do Cristo, né, foi se transformando nas religiões. As religiões foram se modificando, foram se proliferando, foram criando raízes, foram se dividindo, foram criando contradições entre elas, foram criando brigas, guerras até entre elas, e nisso a essência primitiva da mensagem do Cristo, que é pura e simples, se perdeu, até dentro do próprio Espiritismo. Porque uma coisa que a gente gosta muito de falar também é que o Espiritismo se transformou em alguns lugares nas religiões dogmáticas e cheias de ritos que ele próprio combateu na origem, né? Mas a gente não conseguiu compreender até hoje que os três pilares do Espiritismo, ciência, filosofia e religião, a religião, o sentido da palavra religião para esses três pilares do Espiritismo é justamente você se religar a Deus. E aí a gente construiu, né, uma religião por si só. E muitos espíritas não conseguem compreender a essência disso, que é isso aqui que a gente vai ver agora. E aí, eu e o André, a gente comenta muito que um centro espírita, por exemplo, quando ele vai crescendo, 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 e aí o André falou uma coisa muito engraçada,
Que a gente ri muito quando ele fala dos centros personalité, né, amigo? Centro Espírita Personalité. Para quem não conhece, eu acho que tem um banco famoso aí, que eu não vou falar o nome, né, porque vai pro YouTube. Tem um banco famoso aí que eles têm agências que são exclusivas para os melhores clientes, né? E aí leva esse nome aí de personalité. Então, isso tudo, né? Quando a coisa fica muito grande, acaba perdendo a essência. E aí, eu vou falar que quem não conhece o Arthur Valadares, é, procura lá no YouTube, que vale a pena. É também um palestrante espírita maravilhoso, maravilhoso. E ele fundou um centro espírita. Gente, quando eu vi a foto, eu acho que chama Casa da Prece. É isso, amigo? Casa da Prece? É? Acho que é, se não me engano, é assim. Acho que é, né? Casa da Prece. Gente. Não tem não tem como se lembrar desses núcleos do cristianismo primitivo. Porque tem como dirigente, né, o Arthur Valadares, que é um espírito maravilhoso, né, como expoente da doutrina espírita, e é uma casa que tem uma beleza na simplicidade. Ela é muito simples, mas ela é linda nessa simplicidade dela, no meio da natureza, cercada de árvores. Maravilhoso, né? Eu queria muito conhecer essa casa da prece do Arthur Valadares. Mas, enfim, vamos lá. Quer comentar alguma coisa, amiguinho, sobre isso? É, e meio natureza, né? Acho que a foto tá falando que é bem meio natureza e tal. Não, é que vai observar que nos próximos trechos, né? Essa simplicidade sem as contaminações que você falou, né? De trazer muita hierarquia, muita burocracia, muito ego, né? E se afastou do amor puro, né? Que a gente vai ver aqui. É. Se afastou daquela. De todo mundo se conhecer, de todo mundo se abraçar verdadeiramente, de todo mundo querer se ajudar verdadeiramente, né? De todo mundo estar junto ali, um caminhando, puxando o outro. É muito difícil hoje isso se manter nos centros, né? Nas igrejas, em qualquer um, porque tudo logo se impregna de vaidade. Se assemelha muito mais ao sinédrio que a gente acabou de ver, né? Cheio de vaidades, cheio de pompas, cheio de hierarquias, como o André falou, do que esse núcleo cristão aqui que a gente vai ver agora. Só lembrando que nessa época eles ainda não se chamavam cristãos, tá? Eles ainda vão ter esse batismo, mais pra frente a gente vai ver isso tá no livro. Nesse momento não, eram só os homens do caminho, ou os nazarenos, assim se chamavam. Bom, Damasco não tinha propriamente uma igreja, entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Eu fico imaginando, agora lendo, né? Como que Saulo deve ter pensado assim, meu Deus. Queria tanto que Estevão tivesse aqui ainda para eu trocar ideias e assistir as pregações dele, né? Como eu queria que ele tivesse aqui. Então, a primeira coisa que ele viu quando ele entrou nesse núcleo humilde, né, foi justamente se lembrar da casa do caminho que Pedro dirigia e que onde Estevão também ficava lá em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos
pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciãs de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. Saulo nunca havia estado no ambiente aonde estivessem pessoas assim, porque não era o meio que ele convivia, né? O meio que ele convivia era outro. Então ele nunca havia estado nesse tipo de ambiente. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato, sentando-se à mesa, qual praticara no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Então, olha que simplicidade, né? Uma reunião aonde eles pegavam um trecho das anotações, né, dos pergaminhos, lia, né, lia-se o trecho e depois eles comentavam sobre aquilo. Parece até o miudinho, né, amigo? Parece até o estudo do miudinho. O miudinho é um estudo que a gente faz, que a gente retira um trechinho do evangelho, é, e aí a gente faz um estudo só sobre esse trecho, todo mundo comenta, e todo mundo fala sobre o seu entendimento, sobre aquela passagem, né? De uma forma simples. Então é assim que eles faziam ali. Comentavam, liam, e aqui interessante, Ananias enriquecia as explorações, né, do texto lido com as suas próprias experiências. Porque Ananias não conviveu com Jesus, né, como a gente viu há poucos estudos atrás. Ananias conheceu Jesus no dia do seu Calvário, no dia da sua crucificação, e ficou extremamente impressionado com aquilo. E naquele momento ele se sentiu tocado, voltou na sua cidade, né? Se desfez dos seus bens e decidiu ser um verdadeiro cristão e foi buscar Simão Pedro para ter instruções e ali conviveu com Simão durante muito tempo, aprendeu e tornou-se também um discípulo do Cristo, né? E aí, olha que interessante, depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, levantava-se, né, e percorria as filas e bancos e impunham a mão sobre os doentes e necessitados, ou seja, dava um passe ali em todo mundo, né? Interessante que essa questão da imposição das mãos, ela é é, tão viva e tão marcante no nosso espírito que praticamente assim, eu não sei dizer se tem alguma que não, mas todas as religiões que eu conheço cristãs, elas têm a prática da imposição da mão, e até algumas orientais também, né? Tem a prática da imposição das mãos. Lógico, cada uma com a sua explicação, cada uma com seu entendimento, mas isso de impor as mãos, a maioria, se não todas, têm. Deixava o lugar, percorria a fila, os bancos e impunham as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos,
fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Olha o que ele está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: que esses núcleos iniciais, onde se estudavam os ensinamentos de Jesus, comumente, quando eles terminavam, eles distribuíam pão. Ó, segundo os hábitos das primeiras células cristãs, né, ao memorar a alegria de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Por quê? Os discípulos conviveram com Jesus, né? E Jesus está lá, a gente vê isso no texto bíblico. Jesus, e vê também muitas narrativas da psicografia espírita, que Jesus adorava ele tomar o pão e dividir o pão entre os discípulos. Ele fazia questão dele pegar e partir e entregar um por um, né? Isso era uma simbologia muito grande, uma demonstração de carinho, né, do Cristo, uma simbologia de atenção, uma simbologia de acolhimento, de servir, né? O exemplo de servir, ele como mestre estava ali servindo, é, e eles mantiveram esse hábito para se recordar memorar, né, ao memorar a alegria que Jesus sentia em dividir. Então, eles mantiveram esse hábito de dividir o pão ali entre os companheiros. Quer falar alguma coisa sobre isso, amiguinho? Completar, corrigir? Memória toda essa simbologia, até algumas tradições cristãs até hoje, né? S- É, a Igreja Católica fazem isso, né? Enfim, esse simbolismo da divisão do pão, né? É. Eu não sei, eu já vi, né? Eu nunca fui católica, mas já frequentei algumas vezes a missa, né, na igreja. E eu não sei se eles fazem isso em toda a missa, mas eu já vi. Essa símbolo, não sei se é só no Natal que eles revivem isso, mas eu já vi, né? Eles fazerem isso, de dividir mesmo o pão. Ah, Saulo serviu-se do bolo simples, enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Olha isso. Então ele viu ali naquela simplicidade um fluido de amor tão grande, né? Uma troca de amor tão grande, é, nesse compartilhamento simples ali, nessa morada simples, com pessoas simples e humildes, né? Trocando ali alimentos tão singelos entre elas, dividindo, né, o pouco que tinham. Isso começou a falar muito ao coração de Saulo, né? Ele começa a se sentir tocado pela verdadeira essência do que é caminhar junto com pessoas que têm um verdadeiro ideal, né, de amor, um verdadeiro ideal de companheirismo, de amizade, né, e não aquela amizade vazia, fria que ele tinha com seus companheiros da sinagoga. Vou seguir aqui adiante. Viviam Fala, como irmãos, né? Hoje em dia a gente fala da boca para fora irmãos, mas eles viviam. Aí Vivi. Saulo consegue sentir a presença de Jesus justamente nessa simplicidade, porque é onde tinha o amor mais puro, né? Eu acho que ele sentiu mais, inclusive, aí do que, inclusive, na Casa do Caminho. Ó, que o Casa do Caminho tinha Simão Pedro, tinha Tiago, tinha um pessoal grande lá. Mas acho que ele ficou muito mais impactado aí, né? Enfim. Tô vendo aqui o chat. Tá todo mundo dando boa noite. Eu também acho, amigo. Eu também Por acho. falar em chat, o pessoal tá muito quietinho hoje. É, eu também acho, sabe por quê? É, a casa do caminho de Jerusalém, né, onde Pedro ficava,
Era uma casa bem grande, né? Onde as atividades, eles já tinham um salão, né? De estudo, tinham Era fala, um galpão, né, que eles falam. um galpão, né? Mas era uma Você coisa fala, maior, né? um galpão. Era uma coisa bem maior do que esse primeiro núcleo que Ah, sim, Saulo. aqui é uma sala alugada que dá a entender que, dia normal, tem coisas, né? Inclusive no movimento espírita tinha muito disso. Muitos centros espíritas começaram dentro de casas, né? Reuniões familiares, depois saíram, né? Muito comum isso na questão. E no cristianismo primitivo isso era muito comum, né? Usarem casas de cristãos, enfim, para fazer as suas reuniões. É verdade. Tem uma coisa muito interessante no livro da coleção do André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. Eu acho que é no Mensageiros. É no Mensageiros? Eu acho que é no Mensageiros. Que eles estão se dirigindo para uma casa de uma senhora. Que essa senhora era uma senhora viúva. Essa casa era uma casa muito simples, muito humilde. Essa senhora viúva tinha, acho que, 5 filhos e ela criava os filhos sozinha. E só que ela tinha o hábito de fazer o evangelho no lar com as crianças. Sentava as crianças à mesa e fazia o evangelho com as crianças, se reuniam antes para a refeição e fazia prece. Eu sei que a casa era uma casa muito simples, porém, no plano espiritual daquela casa, né? A casa era um ponto avançado de apoio das caravanas, das colônias espirituais que vinham nas regiões umbralinas resgatar os espíritos. Ou seja, a casa daquela senhora, que no plano material era uma casa simples, no plano espiritual era um posto avançado, porque as vibrações que aquela senhora mantinha na casa dela, o comportamento dela, eram de tamanha grandiosidade moral, elevação moral, que a ambiência da casa foi sendo auxiliada pela espiritualidade para que ali fosse construído um ponto, um posto avançado de apoio, né? Isso às vezes acontece quando numa casa o ambiente é propício, as pessoas naquela casa têm o hábito do culto do evangelho no lar, né? Essas casas, elas servem de pontos onde a espiritualidade, elas trazem espíritos que estão precisando de receber fluidos, de receber orientação, de receber acolhimento. Os espíritos usam essas casas como um ponto de apoio. Só que nessa casa que eu estou falando, o instrutor de André Luiz falou que era um ponto avançado de apoio. Depois eu vou ver se eu consigo achar. Imagina esses lares aqui, né? O tanto que tinha de espíritos aqui acolhendo esses núcleos, né? Núcleo de Simão Pedro, lá em Jerusalém, esse núcleo que Ananias estava. Muito interessante, né? E Saulo, como o André falou, Saulo está sentindo a diferença, né? Assim como Estevão, quando saiu da casa do caminho, e entrou a primeira vez no Sinédrio. Quando ele olhou, ele se surpreendeu negativamente, porque ele falou: Nossa, é aqui que vocês professam é, a Deus, o seu amor, né? Nisso aqui, nessa casa de pedra, nessa suntuosidade, nesse luxo, não vejo Deus aqui. Deus está lá, onde eu estou, com Simão Pedro, acolhendo meus irmãos. Entre os mais afeiçoados, peraí. Saulo chorou, ouvindo-lhe a rogativa. Não, vou ler do início. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira,
a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Então, o que que ele fez aqui, Ananias? Quando ele terminou aquele pequeno culto ali, ele contou para todo mundo que estava ali o que tinha acontecido com Saulo, que Saulo tinha tido a visão de Jesus e que ele também tinha ouvido Jesus pedir a ele para ir lá acolher Saulo. Foi a mesma história contada na sinagoga de Damasco. Mas olha como que essa história, para aqueles corações que já estavam preparados, né, abertos a receber a mensagem do Cristo, olha como que esses receberam a mensagem e olha como que aqueles que estavam lá na sinagoga receberam. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade revestia de amavio singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus, que agora queria ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouviram um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Ou seja, ele nunca viu ninguém rogar a Deus por ele com tamanha amizade, com tamanha verdade, com tamanho amor, no Sinédrio, como ele estava vendo agora. Ah, E também, entre. Ah, fala, amor. não, e também eu penso que, repara que lá em Jerusalém, como o Saulo tinha uma certa fama, existia esse respeito, essa imponência, né, de Saulo, enfim. Aqui não. Aparentemente, em Damasco, Saulo era só mais um, né? A gente vê que ele não era nem o perseguidor, nem o grande doutor da lei. Ele é tratado como mais um. Para aquela gente, ele não igual na casa do Camilo que ele chegava, todo mundo, nossa, olha só quem tá aqui, é o Saulo, enfim, né? Era mais um, né? Então acho que também foi importante ser tratado como mais um, né? Então talvez foi providencial também essa distância onde ele pudesse ser tratado como um ser humano, né? E a Paula colocou no chat: Saulo está abrindo os olhos e o coração. Ele está aprendendo o que é o amor e a amizade. Olha, temos uma defensora de Saulo se transformando aqui. Muito bom, Paola. Saulo está abrindo os olhos e o coração. Todos nós, né, amiga? Todos nós estamos nos transformando. Então, vamos A gente reconhecer a transformação alheia e a nossa também. a gente está aprendendo a amar ele, né? Ah, também, também. Mas eu falei para você isso lá no início, assim, eu acho que aquele comportamento do Saulo a gente tem raiva mesmo, porque depois a gente vê como ele se transforma e a gente pensa, eu também posso. Sim, verdade. E para isso serve o exemplo, né? A gente tá, É, a gente serve o exemplo para isso, para a gente se inspirar mesmo nesse comportamento dele, né? Muito bem colocado. A gente pensar que a gente também, em várias oportunidades, a gente precisa abrir o nosso coração também, né? Precisa perceber o quanto a gente precisa ser humilde para poder enxergar melhor, né? Às uma vezes. vez, Elaine, Ah, eu tava falando com... Estava no estudo do céu e inferno, eu acho. O, do céu e inferno, que foi ano passado, ou do anterior, que foi o Evangelho. Já não lembro, mas era um dos livros com Moisés. E aí ele estava falando... Todo mundo tem mentor. Quem você acha que é? Que é tão poderosa assim que não tem mentor? E aí eu fiquei raciocinando que a gente às vezes não acha que não tem alguém assim, ou não faço isso, ou não faço aquilo, porque a gente se acha bom demais. Pelo contrário, não era o meu caso. Eu me achava que eu não merecia ter um mentor, mas quem você acha que é? Que não merece ter alguém ali do teu lado te apoiando, né? Assim, uhum, somos todos seres em evolução. Que bom que a gente vem se transformando, graças a Deus. Pode verdade, demorar, mas a gente vem se transformando. verdade. Todos nós temos, né, aquele companheiro. Ele não fica 100% ao nosso lado, né? Não é, não, mas é um espírito companheiro que nos auxilia desde antes da nossa encarnação
e vai nos receber quando a gente concluir a nossa trajetória e vai nos auxiliar para que a gente possa compreender o que a gente fez, né? O que a gente evoluiu, o que a gente estacionou, ou o que a gente Sim, angariou de débitos, além daqueles que a gente chegou aqui, né? Aumentou a nossa pula essa bagagem de parte. débito. Pula essa parte. Eu Mas só é isso. acrescentaria que não é um mentor, mas, claro, tem um mentor responsável, mas tem uma família espiritual, né? Todos nós temos Sim, corações amigos. Paula, você já foi nas encarnações mãe, pai, irmã, filha, amiga de tanta gente. Você é, pode ajudar tanta gente. Então, quer dizer, você tem muitos corações amigos que estão do outro lado, estão torcendo por você, estão te ajudando, né? Enfim. Então, com certeza, a André, porque gente. tem hora que dá vontade de pirar. Então, assim, nesses Sim, momentos a gente pensa em todos os amigos que estão conosco. exato. Aí a gente blasfema, a gente fala, não, nossa, me sinto tão sozinho. Mas é uma ilusão, né? A gente nunca tá sozinho. E é, A é igual gente você fala na falou, né? aulinha, a gente fala na aulinha da evangelização, hoje não veio ninguém encarnado, porque de desencarnado tem um monte. Ó, falando, tem um exemplo bom. Se eu deixar assim, fica muito ruim o microfone? Não, tá bom. Bom, tá. Estou segurando aqui. Ó, falando em evangelização, vou dar um exemplo para você sobre isso que você está falando, que você trouxe esse pensamento da gente, e o André está complementando, a gente nunca está sozinho, a gente está sempre acompanhado. Que, aliás, eu já falei isso aqui, é um livro. Depois é Evangelização lá de Eurípides? Sim, É? Fala lá com. Acho que você falou, né, que vocês estão estudando esse livro da Evangelização do Mais Além. a gente está estudando esse livro. Então, para quem não conhece esse livro, você que está estudando, você já viu. Quem não conhece esse livro, vale a pena a leitura. É um Eu livro. mandei para a Ana, inclusive, já tem todo em PDF, se alguém quiser. Acho que eu mandei para o Você André mandou para também. Ana, né? Então, nesse livro aqui, que a Paula está estudando, e eu estou fazendo um estudo dele num grupo com evangelizadores de um outro centro, nesse livro, a gente tem a ideia exata do amparo que a espiritualidade nos dá. Porque o livro mostra para gente, ele é voltado para o trabalho da evangelização espírita infantil. Então, ele mostra o trabalho da equipe do plano espiritual ligada aos núcleos de evangelização espírita infantil. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que todo mundo tem uma supervisão dessa. Por quê? A espiritualidade tem grupos e grupos que têm as fichas, por exemplo, catalogadas das crianças, cada criança de forma individual, ali descrevendo o problema daquela família, o problema daquele espírito, né? Qual a bagagem reencarnatória que aquele espírito traz. Eles se reúnem de tempo em tempo para pensar como vai ser o trabalho de apoio, de acolhimento da família dessa criança, do evangelizador, que vai precisar também ser acolhido. Quando Então, eu um, um falo para a Ana isso, que a gente é evangelizador e evangelizando. evangelizador e evangelizando. Porque o grande evangelizador é Jesus, né? Se a gente ainda não é espírito puro, eu não sou, tá? Não sei se aqui tem algum, mas eu não sou. Se a gente não é espírito puro ainda, a gente ainda precisa ser evangelizado. E o que que é evangelizar? É trazer o evangelho de Jesus para o nosso coração, com a nossa vivência, não conhecimento, né? Conhecimento tem que ter, mas é a nossa vivência. Então, se nós ainda não somos espírito puro, nós precisamos também ser evangelizados. O nosso grande evangelizador é Jesus. E em determinadas tarefas na casa espírita, nós estamos na condição também de evangelizadores, né, da juventude, da infância, dos bebês dentro da barriga, dos bebês na pré-concepção, né, que hoje em dia, graças a Deus, as consciências já alcançaram esse entendimento, que até antes da mamãe engravidar, tem um espírito ali se preparando para reencarnar que precisa ser acolhido, né? Então, esse livro mostra como que a gente é amparado, e a gente é amparado assim o tempo inteiro. Lógico, nós não temos espírito protetor babá,
que fica ali o tempo inteiro do nosso lado, falando, não atravessa a rua agora não, peraí que senão vai fechar, atravessa depois. Não é assim que acontece. Porque senão, de que valeria o nosso livre-arbítrio? Pois é, né? De que valeria? Seríamos simples marionetes, né? Porém, no momento de dificuldade e de dor, se a gente rogar e fizer uma prece, imediatamente esse companheiro venha nos auxiliar. Fala, amiga André. Primeiramente que a Alicia pedindo para Paola no chat colocar o PDF no grupo, uma boa ideia. Aí a Eliane colocou: verdade, André, nunca estamos sozinhos, por isso a importância da vigilância com nossos pensamentos. Pensamento é força e o que pensamos atraímos. Perfeito, Eliane, é isso mesmo. A gente está sempre acompanhado. Eu só ia comentar, claro, esse amor dos espíritos superiores, como diria Paulo, né, amor do Cristo nos constrange, é muito constrangedor, porque a gente é tipo, pensa, nossa, eu não sou merecedor de tanto amor, né, enfim. Mas eu queria comentar acerca dessa questão da evangelização infantil que você falou, né, da questão do toda a estrutura que tem, tudo, enfim, todo o investimento do alto. Eu fico pensando, tecendo novamente uma crítica para o nosso movimento. Eu acho que ainda tem muito a se adiantar. Tirando raras exceções, não sei se a Eliane concorda, né? Que ela que está mais nesse meio, eu não entendo muito, mas os evangelizações infantis que eu conheço por aqui é muito mais uma recreação do que uma evangelização. É muito mais uma. Ah, o pai está assistindo a palestra, eu vou aqui distrair a criança, é uma sala de brinquedo, tipo assim, não tem muito. É tipo. Não tem muita substância, é um alimento que não alimenta muito, sabe? Não sei se a Elaine concorda, mas parece que ainda está engateando, né? Que a espiritualidade quer que a gente tenha esse esforço junto com os jovens, com as crianças, enfim, mas, enfim, talvez não dê o devido valor, não sei. Concordo plenamente, amigo. A gente precisa evoluir muito, não só nesse aspecto, como em outros também, né? Mas a evangelização espírita infantil, como eu falei agora, ela sempre foi colocada, tem muito, vamos assim, não vamos generalizar. Tem muita casa espírita que, que conduz perfeitamente, né, como tem que ser conduzida a evangelização espírita infantil. Sim, tem. Porém, a gente não era mais para ter as casas como essa que você está falando, que acha que a evangelização espírita é só uma recreação. A evangelização espírita, para mim, isso é uma afirmativa polêmica, mas a evangelização espírita, eu não tenho medo de colocar ela, tá? E debato ela, né? Se quiser conversar ou trocar ideia, eu troco. A evangelização espírita infantil, para mim, é a atividade mais importante da casa espírita, de todas. Ah, Elaine, mas a mesa mediúnica. Não, não é a mesa mediúnica. É a evangelização espírita infantil. Ah, é o tratamento espiritual. Não, não é o tratamento espiritual. É a evangelização espírita infantil. Ah, é a palestra. Não, não é. É a evangelização espírita infantil. É a atividade mais importante da casa espírita. E aquela que deveria ter a maior atenção dos dirigentes, dos coordenadores. É mais importante do que o estudo do Paulo Estevam? É mais importante do que o estudo do Paulo Estevão. Nossa, é importante mesmo. É mais importante do que os estudos que a Casa Espírita coloca. É mais importante. Sabe por quê? Porque é na evangelização espírita infantil. E assim, a evangelização infantil, elas têm vários pontos, né? Que os evangelizadores precisam ainda ampliar sua consciência. Por exemplo, antigamente achava-se que a evangelização tinha que começar aos 6 anos de idade. As casas espíritas só tinham turmas a partir de 6 anos. Hoje em dia, foi como eu falei, hoje em dia, a nossa ignorância, graças a Deus, já está mudando e a gente já está compreendendo que não. Desde antes da concepção, o espírito já precisa ser acolhido e evangelizado, né? Desde antes da concepção. E aí depois, né, se entendeu que no ventre, dentro da barriga, o espírito precisa ser acolhido.
quando bebê, o espírito precisa ser acolhido e assim vai, né, seguindo. Então, isso são as primeiras dificuldades, né, que foram se criando. Outra grande dificuldade que as evangelizações têm, disso que você está falando, de compreender que não é uma salinha de recreação enquanto os pais estão na palestra, não é uma atividade que você não precise de um planejamento, muito pelo contrário, tem que ter um planejamento daquilo tudo que você vai fazer. E isso também, né? Tem gente que, não, no dia te vê o que que faz lá. Exatamente. No dia a gente vê o que que a gente faz. Gente, tem que. Por isso que eu digo, ó, eu estou disposta. Quem quiser estudar esse livro aqui comigo, eu estou disposta a estudar com todo mundo. Por exemplo, esse livro aqui, que para mim é um manual, devia ser um manual obrigatório para todo evangelizador e para todo caso espírita, ele foi psicografado em 2012. E muita casa espírita, muitos evangelizadores ainda não fazem ideia desse livro. E esse livro traz um conhecimento sobre a evangelização indispensável. Não pode dispensar, nenhuma casa pode dispensar isso. E foi trazido pelo Lúcio Abreu. Eu não sei se ele é irmão do Honório Abreu. Quem conhece o Honório Abreu sabe o que eu estou falando. Pois bem, a evangelização espírita infantil, ela é a tarefa mais importante. Porque se a gente, desde sempre, ensinasse às nossas crianças os ensinamentos do Cristo sobre o amor, a fraternidade, a paz, o respeito à natureza, o respeito ao outro, se a gente conseguisse ensinar isso desde sempre, as, os grupos mediúnicos não iam ser tão lotados de médiuns precisando trabalhar e de espíritos precisando ser acolhidos. Os grupos de atendimento fraterno não iam ser tão lotados como são. Os grupos de estudo doutrinário não iam ser tão lotados como são. Ou seja, a demanda é grande porque as nossas crianças não são instruídas no momento correto, no momento certo. E se fossem, né? E outra, mais um argumento para sustentar a minha tese. É, as crianças de hoje, elas são a geração do futuro. Então, elas serão aqueles adultos que no futuro vão conduzir o nosso planeta. Então, se a gente não ensinar a paz e a fraternidade para essas crianças, quais serão os adultos que vão conduzir o nosso planeta? Os mesmos que nós temos aí hoje. É isso. Falei pra caramba. 8 horas. Alguém quer colocar? Tem um chat aqui. Lá no Eurípides também pensamos assim com a evangelização, a Paola falou. É porque nessa fase é muito mais fácil se moldar, né? Do que... Por isso que é mais importante que a evangelização adulta. Por causa que na evangelização adulta é como se fosse. Me veio na cabeça que eu tava vendo no Instagram esses dias, uns artistas lá da Ásia que fazem móveis com árvore. O que que eles fazem? Quando a árvore é pequenininha, eles começam a moldar a árvore para nascer conforme eles querem. Então, mesma coisa das pessoas, né? Ainda são galhos que são maleáveis, né? Então você consegue ir moldando, né? Então é muito mais fácil, o resultado é muito mais promissor do que no trabalho com adultos, né? Enfim. Sim, Mas é. A eu acho que razão, a acho que é isso, né? segundo a espiritualidade mesmo fala pra gente lá no próprio Livro dos Espíritos, no nosso planeta, a fase da infância ela é muito grande, né? Por quê? Justamente porque são espíritos que precisam ser acolhidos, né? Moldados, como o André falou, Eu tô há 30 e poucos anos na fase de infância, olha só. é um adolescente de 32 anos. Então, no nosso planeta, a infância é muito grande, porque a criança, os espíritos, né, que estão aqui, precisam ainda de muita instrução, de muito acolhimento, de muito tudo. Há planetas que a fase da infância são curtíssimas, e há planetas que a fase da infância nem existe. Isso não sou eu que estou falando, não, tá? Isso está lá no Livro dos Espíritos. Ou seja, o espírito, quando reencarna nesse planeta, ele não tem fase da infância. Eu não sei como que se dá essa encarnação, né?
mas não tem fase da infância, né? Sei lá, é, não sei. Mas a gente não tem esse conhecimento. Como dizem os espíritos, a nossa ciência não suporta essa informação. Mas por isso, porque são planetas mais elevados e os espíritos não precisam ser tão instruídos, tão moldados como no nosso planeta ainda precisa, pela natureza que a gente se encontra. E olha a beleza, né? Que a criança é totalmente dependente, né? Principalmente o bebê, enfim. Diferente de outras espécies que a gente conhece nesse planeta que passa rapidamente e já está pronto para o mundo, a nossa é um trabalho para os pais, mas também para a criança, né? Que, enfim, é uma missão. A gente fala tanto de missionários, mas os pais são grandes missionários que têm uma responsabilidade enorme. Eu vejo pessoas meio que, coloca o filho no mundo de qualquer jeito, meio que não dá bola, mas é uma responsabilidade monstruosa, né? Que, É, que se assume com aquele espírito multimilenar que você combinou de encarnar. Enfim, é bem intensa, né? Tanto é é, que Kardec coloca até um capítulo só sobre isso, né? Sobre um pai, pai e mãe, mostrando essa importância dos pais, da família, né? Enfim. muito. O Marcos falava uma coisa, ele tá aqui, né? Vê se você lembra, o museu vai lembrar disso que você falava. Na fase da adolescência, né? Que a nossa filha passou por essa fase, lógico, hoje ela tem 31 anos, mas já passou pela adolescência, né? Uma fase bem complicada, né? Tem lá os seus motivos, né? Explicações sobre o espírito, desprendimento e tal. Mas, enfim, quando a nossa filha passou pela fase da adolescência, foi uma fase complicada, o Marcos falava assim para mim, ó, criar é diferente de educar. Criar, todo mundo cria. É só não deixar morrer, né? É só dar comida, dar roupa, bota na escola, isso é criar. Criar é fácil. Agora, educar dá trabalho, porque educar é outra coisa, né? Lembra, mozinho, que você falava isso pra mim? Não sei se ele tá podendo falar. Lembro, lembro sim. E é verdade, né? Na Educar é mais próxima, complexo. na próxima encarnação, eu vou pedir para nascer filho de vocês. Educar é muito mais complicado, é muito mais complexo, mas é a nossa Ainda mais, ainda mais na nossa geração que, dá o celular para a criança para de falar, deixa lá no canto, lá no, no celular dela lá, e nunca nem saber. Chega tarde, enfim, é uma geração que tá complicada, né? Mores, vamos encerrar hoje então. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Faz, Paola, pra gente, se você puder. A Paula tá com Divertidamente lá. Ah, é. Eu amo esse filme. O 2 eu não assisti ainda, só assisti. André, é maravilhoso. Todos eles são. Vamos serenar nossos corações, chamar em nossa tela, em nossos corações e em nossa mente, agradecidos, pensar em Mestre Jesus, que tanto amor nos deu, tanto amor nos ensinou e continua nos ensinando, com a responsabilidade de governar esse planeta. A tia Eurípides, que eu falo que é sempre meu tio também, que nos auxilia, a Emmanuel e Chico, que nos presentearam com esse livro lindo e maravilhoso, com essa história que ficou lá atrás, mas que eles trouxeram para que a gente pudesse estudar. E que a gente consiga enxergar em nós como podemos ser melhores para nós e para as pessoas à nossa volta. Como podemos ser mais amorosos conosco, onde podemos exercitar nosso amor. Se a gente trabalha na casa espírita, ótimo. Se a gente está no nosso trabalho, que a gente possa exercer o amor. Às vezes é difícil porque nós somos difíceis, os outros são difíceis, mas que a gente nunca desista de tentar. Nunca desista de exercer o amor. O amor no olhar para as crianças, no olhar para as pessoas necessitadas,
no olhar para aquelas pessoas enfurecidas ou que não param de falar, que às vezes chegam perto da gente, depois a gente pensa assim, são pessoas carentes, são pessoas que precisam de amor, que a gente possa exercitar o amor todos os dias, em todos os momentos e seguir aprendendo com esse e todos os outros estudos possíveis que são tão maravilhosos. Agradecidos estamos, pedimos o encerramento do estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, querida. Beijo. Amores, beijo. Beijo, amores, fiquem com Deus. Ótima Andrezinho, semana. assista divertidamente, é Boa maravilhoso. noite, gente. Boa noite. Boa Mas semana. ainda já tá disponível nas Tá na locadoras? Disney. Tá na Ah, Disney. eu não tenho Disney. Tenta assistir pelo YouTube. Pelo YouTube você vai ter que ir dividindo um pouquinho, mas dá para assistir. Eu vou ver se tem na locadora. Aqui perto tem uma locadora. Vem aqui em casa que eu alugo para você, porque eu tenho Disney, que eu sei que você Opa! tem. Aí, ó. Ó, Aí eu eu vou. quero ir também para ver. Pode vir, pode vir, pode vir. Oba, Venha. oba. Eu já vi, mas viria novamente com Vê, vocês, vê, eu Você já vi tranquilo. assistiu várias dois, vezes. Elaine? A Eu gente chata, faz um filha. Eu batidão sou... de Divertidamente um e 2 na sequência. Oba! Eu e Mozinho, a gente adora cinema. Outro dia eu briguei ele aceitou. Deixa eu pausar aqui a gravação, peraí.